A paciente chega ao consultório falando: estou perdendo urina, preciso fazer a cirurgia da redinha. Mas será que você precisa fazer a cirurgia da redinha mesmo? Identificar o tipo de incontinência é importantíssimo. Pode mudar tudo. Muda o tratamento, muda o resultado, muda a vida. Existe mais de um tipo de incontinência. Um deles, incontinência urinária de esforço. É aquela perda de urina que acontece ao tossir, ao espirrar, ao pular, ao fazer algum movimento brusco. Esse tipo de incontinência acontece porque houve perda da sustentação uretral. A estrutura que deveria manter a sustentação e manter a continência, manter a bexiga fechada, perdeu a sua função. O tratamento, ele sempre começa de forma conservadora, com fortalecimento dessa musculatura que sustenta os órgãos da pelve, o assoalho pélvico. E aí a fisioterapia é muito importante nesse processo. Quando a fisioterapia não responde, o tratamento cirúrgico é indicado. E é o sling de uretra média, a famosa cirurgia da redinha, que é um procedimento minimamente invasivo, seguro e muito eficaz. O sling é realizado através de pequenas incisões, pequenos cortes na vagina, por onde construímos o local para posicionamento dessa tela, que vai reconstruir a sustentação da uretra, o canalzinho da urina. Todo esse procedimento, ele foi concebido, foi desenhado para ser realizado com mínimo trauma, pequenas incisões, possibilitando uma pequena dor no pós-operatório e uma rápida recuperação. Muitas das pacientes recebem alta no mesmo dia da cirurgia. E a preocupação com relação ao uso da tela? É uma preocupação muito frequente. Mas as telas para correção de incontinência urinária, a tela do sling, ela é muito segura. Ela é amplamente utilizada no mundo inteiro e já tem resultados de segurança comprovados e testados pelo tempo. Raramente a gente possui alguma contraindicação para a utilização dessas telas sintéticas, principalmente nos casos em que as pacientes já tiveram múltiplas manipulações cirúrgicas naquela região, ou seja, muitas cirurgias, às vezes até cirurgias para incontinência prévia. Pacientes com doenças neurológicas, com o funcionamento prejudicado da bexiga, que precisam usar sonda frequentemente para urinar. Nesses casos, existe uma alternativa para a utilização das telas sintéticas, que é a aponeurose, que nada mais é do que um pequeno tecido, uma pequena faixa de tecido da própria paciente que vai fazer aquele papel de rede, de sustentação da uretra novamente. E em raros casos, principalmente os casos muito graves, a gente pode lançar mão da tecnologia robótica, através do implante do esfíncter artificial, que já é amplamente utilizada nos homens, mas agora, com o advento do robô, essa cirurgia é possível também para a correção de incontinência grave na mulher. E o segundo tipo de incontinência urinária tão comum, a bexiga hiperativa. Aqui o problema é diferente. A incontinência acontece numa outra situação. Ela acontece acompanhada de urgência, que nada mais é do que aquele desejo súbito, rápido, incontrolável de urinar. A bexiga dispara. O escape de urina acontece exatamente porque essa vontade vem forte demais, vem rápido demais. O tratamento de eleição também se inicia com a fisioterapia pélvica. Mas é uma fisioterapia não tanto focada no fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, mas sim em um treinamento da bexiga. É como se a paciente tivesse que reaprender, mostrar novamente para a bexiga quem é que comanda a situação. Além da fisioterapia pélvica, existe a segunda linha de tratamento, que são as medicações. São comprimidos que utilizamos para controlar melhor essa bexiga, diminuindo essa urgência e colocando novamente a paciente no controle. Para as pacientes que não respondem à fisioterapia ou às medicações, ainda existe a terceira linha de tratamento, que pode ser a toxina botulínica, aquela mesma que a gente aplica nas ruguinhas, ela pode ser aplicada no músculo da bexiga para acalmar esse órgão, ou a neuromodulação sacral, que nada mais é do que o marca-passo da bexiga.
um eletrodo implantado aqui atrás, pertinho do bumbum, que vai melhorar a comunicação da bexiga com o cérebro, melhorando, portanto, o controle desse órgão. Ambos os procedimentos, tanto a toxina botulínica, o Botox, quanto a neuromodulação sacral, o marca-passo da bexiga, são procedimentos minimamente invasivos, feitos em centro cirúrgico, mas com anestesia local e com alta no mesmo dia. Mas aqui precisamos abrir um parêntese importante. Existem casos de pacientes com sintomas de bexiga hiperativa, mas que apresentam associadamente os prolapsos de órgãos pélvicos, a descida dos órgãos da pelve, em especial bexiga e útero. Quando esses órgãos estão mal posicionados, eles podem sim prejudicar o funcionamento da bexiga, prejudicar o controle adequado desse órgão. E aí, o sintoma de urgência aparece por conta do prolapso. Nesse caso, é fundamental que o prolapso de órgão pélvico seja tratado, sob pena da urgência não se resolver. E como saber se a paciente tem prolapso de órgão pélvico associado e causando a bexiga hiperativa? É simples, na própria consulta. O exame uroginecológico, ele é fundamental e ele é suficiente para se diagnosticar um prolapso genital. E por que essa insistência nessa propagação de informação e nessas explicações? Porque tratar incontinência urinária de esforço com medicação não resolve. Tratar a bexiga hiperativa com a cirurgia da redinha, muito menos. Pode até trazer problemas adicionais que antes não existiam. O diagnóstico preciso, que envolve principalmente uma avaliação clínica detalhada e, quando necessário, o estudo urodinâmico, é o que define a estratégia certa para o seu caso e o sucesso do tratamento. Gostou desse conteúdo? Considerou importante? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que podem se beneficiar dessa informação.